Olá, vamos seguir aqui com o módulo 7.3, Inteligência Artificial no Planeamento de Recursos. Vamos entender melhor o que é isso. A inteligência artificial como um copiloto pedagógico, né, onde a gente pode ampliar a capacidade produtiva nossa, do técnico de ação educativa. Nós, então, temos aqui como conceito, né, a ruptura generativa, ou seja, diferente da tecnologia de busca tradicional, né, que é localizada 100% nas informações existentes e muitas vezes em recursos físicos e que você precisa fisicamente acedê-los, né? A inteligência artificial, ela tem a capacidade de sintetizar, reestruturar, criar textos, imagens, roteiros inéditos a partir de padrões linguísticos, né, de comandos. Pode ser um pouquinho assustador pensar nisso, né? Quer dizer, muita gente pode pensar, então quer dizer que a internet agora faz por nós. Não é bem isso, mas sabendo que a gente acumula tantas funções, né, no trabalho, ter aqui um copiloto, né, pedagógico pode ser bastante interessante, né? Também tem a questão, né, essa ideia da copilotagem, né? O IA ele não substitui a nossa intencionalidade pedagógica, né? A nossa aquilo que a gente quer ensinar a partir daquele conteúdo, a partir daquele recurso, né? Mas pode trabalhar como uma cocriação, né? Assumindo aqui a carga burocrática da formatação, da exaustão, do tempo que a gente perde organizando materiais e etc. E isso pode ser muito útil, quer dizer, ou quando antes não existiam os computadores, existiam as máquinas de digitar. Quando antes não existia impressora, existia aquela coisa que passava no mimeógrafo, no Brasil chamava assim, passava uma folha. Então, quer dizer, e antes daquilo ainda se copiava à mão. Então, quer dizer, a tecnologia ela vem para servir, para nos auxiliar, né, nesse sentido. E isso pode gerar aqui um novo domínio técnico, que é essa competência profissional amplificada. A gente acaba aprendendo muito a partir do uso da inteligência artificial, né, desses recursos digitais. Nós conseguimos aqui ampliar também o nosso próprio conhecimento, né, antes mesmo de transmiti-lo ou de passá-lo, né, para as crianças. E então, isso aqui é o principal de tudo no sentido de uso da IA, que é o prompt, ou seja, o comando que a gente dá, né? Lembrem-se que a IA vem para nos auxiliar e ela não vem para nos substituir, né? Mas esse comando textual que a gente tem que dar para o IA é que vai garantir a qualidade do nosso recurso e também vai garantir que a IA vai conseguir criar aquilo que a gente pretende que ela crie, né? Porque ela vai fazer a leitura, né, decodificada das informações que a gente der, mas se a gente souber dar os comandos certos, as palavras-chave, a gente consegue aqui realmente construir coisas bastante interessantes. Então, aqui embaixo nós temos, né, esse Lego aqui estrutural, né, o papel, a persona. A gente tem que agir com o IA como esse especialista em educação infantil, ou seja, o que isso quer dizer isso? Usar critérios específicos para a gente poder aqui atuar nesse campo, né, para pedir esse comando, palavras específicas, termos específicos. A gente tem que ah, pensar em vocabulários, né, e pedir para o IA pensar no vocabulário para crianças de acordo com aquela faixa etária daquele material que, né, ele vai ser destinado para quem. Então a gente não vai escrever, se a gente escrever como uma criança para o IA, ele vai gerar um documento como se fosse uma criança pedindo. Mas se a gente falar para o IA que precisa ser com uma linguagem XXX, de acordo com tais métodos, então juntar a especificidade técnica, né, do recurso com a linguagem adequada para o público-alvo. E o nosso objetivo, né? Ou seja, a gente tem que criar recursos a partir de pequenos objetivos. Se a gente colocar um objetivo muito grande ou muitos objetivos, a gente não consegue chegar em nenhum material com qualidade. E o formato de saída, que é o final, quando a gente chega à conclusão de que o material ficou legal e tá interessante, como é que a gente vai
Como é que a gente vai apresentá-lo para as crianças? E aí a gente pode usar outros recursos digitais ou mesmo trabalhar isso fisicamente em sala. Perguntas reflexivas, debates, né? Porque isso depois vai complementar essa experiência de aprendizagem, né? E o IA, nesse sentido, também ajuda a construir esse desenho universal para aprendizagem, né? Que é essa metodologia da acessibilidade, né? A barreira de tempo. A maior dificuldade, muitas vezes, na aplicação do DUA pode ser o tempo que a gente tem para adaptar o material para cada criança que a gente tem. Então, assim, esse processo de adaptação é um processo longo, muitas vezes demora, não só um dia, mas demora mesmo na questão do feedback, né? Demora a gente conseguir aqui um feedback das crianças. Então, o recurso digital pode ser um grande auxílio nesse sentido. Né? O técnico, então, ele tem esse texto base, né, complexo para inserir no IA, para criar esse comando. Então, aqui tem um exemplo de comando, né, e pode ter vários. E quando você achar um exemplo legal, é legal salvar esses comandos. Tem aplicações que permitem salvar esses comandos, outras se perdem no meio do caminho. A democratização do acesso também é uma outra coisa muito importante, que quando a gente utiliza o IA, a gente gera aqui a alternativas de decodificação, né? O profissional consegue garantir que as barreiras de linguagem, as barreiras cognitivas, emocionais, elas possam ser minimizadas a partir da nossa gama diversificada de materiais. Mas também tudo tem limitação técnica, né? Claro, né? E o recurso digital também tem. E o que quer dizer isso aqui, então? Essa natureza dessa problemática relativamente ao IA, né? Então, o IA ele não pensa, né? O IA interpreta. E é a partir dessa interpretação que ele cria. E na verdade ele cria, por isso, a partir do que você alimenta, né? Se você não alimenta nada, ele não cria nada. Então a gente tem que ter textos muito articulados, ou seja, a gente precisa dessa preparação para desenvolver esses comandos bem feitos. E isso também pode ser, inclusive, um conteúdo de aprendizagem para as crianças, né? Para elas aprenderem, porque muitas vezes elas não sabem gerar esses comandos, né? Ah, também o IA, às vezes, alucina, às vezes o IA também vai fazer uma interpretação completamente maluca, porque ele pegou, se fixou num conceito que você colocou lá, e ele vai trabalhar só a partir disso, vai esquecer completamente todo o resto e se focar naquilo. E aí que entra essa questão da alienação e da alucinação do IA, né? E também tem a questão da veracidade, né? A gente não pode confiar 100% nas informações que o IA cria, porque às vezes ele erra data, ele erra conceitos, ele erra informações importantes, e é muito fácil fazer isso, porque a gente pode aqui fazer testes e chegamos facilmente a essa conclusão. E também tem a questão da validação epistemológica, né? Ou seja, a gente tem que sempre fazer o filtro epistemológico, né? Cruzando os dados reais, os dados extraídos de livros, enfim, formais da literatura, referenciados cientificamente, com aquilo que o IA nos fornece a partir dos nossos comandos ou a partir da interpretação que ele faz e da alucinação que às vezes ele cria. E essa auditoria ela é muito importante, né? Então, que tem a ver com a origem, ou seja, a IA ela é treinada em um volume colossal de dados extraídos, ou seja, ela trabalha com muitos dados, né? Ela não só aglomera esses dados e depois ela extrai aquilo reinterpretado de acordo com aquilo que você solicitou, né? Também tem a questão da padronização, também é um risco muito, quando ela cria ali um modelo, né, um padrão, algoritmo de interpretação. Muitas vezes ela vai associar isso e vai repetir esse padrão com todos os outros conceitos que você for dar. Imagina, você vai pedir um comando para uma aula de matemática, ele vai repetir aquilo muitas vezes com design, enfim. Se você não alterar o comando, não criar aqui pequenas modificações, ele repete muitas vezes essa padronização. E também tem a questão do crivo curatorial, que é o nosso papel, né? Ou seja, a gente gerar, né, não só usar o IA como uma máquina de gerar conteúdos, mas também a gente ter essa capacidade
inclui aquilo que o IA não consegue, né? Que é, ele não conhece as nossas crianças, não conhece a nossa escola, não conhece a nossa realidade, não vive, né, aquilo que a gente vive. Então, essas informações adicionais, elas são importantes da gente agregar no nosso material, que é a tal curadoria. Pronto, então chegamos aqui numa síntese prática, né, dessa matriz de aprovação dos recursos gerados pelo IA. A gente tem que pensar, então, sempre em três parâmetros. O primeiro parâmetro é o fast checking, que, ou seja, os dados que a gente forneceu, as regras, os conceitos sugeridos pelo algoritmo, aquele comando que a gente pôs, ele houve aqui um respeito em relação a isso, a gente conseguiu verificar se os dados que ele colocou, que ele inseriu são reais, enfim, a gente tem parâmetros aqui para mensurar essa veracidade. A adequação de linguística, o IA gerou aqui um material que é adaptado à zona de desenvolvimento proximal da faixa etária específica do grupo. E se o guião final, né, o roteiro final, ele possui aqui o tal calor humano, flexibilização da conexão com a realidade local, ele permite esse espaço, né, de interação humana nessa criação desse material. Dito isso, então, a gente consegue aqui finalizar esse módulo, que eu considero que é um módulo muito importante, do módulo 7, para a gente ir para o último módulo desse módulo 7. Até já!